A 36, trinta e certo. seis, Deixa eu abrir aqui. Porque, mesmo corrigindo ela, eu fiquei na dúvida. O que faz a camada fosfolipídica ser mais fluida? Tipo, porque ele Sim. diz, né, lá na própria questão, que é o grau e o tamanho, mas, tipo, ela tem que ser menor, maior, né? Eu estava pesquisando e aí eu encontrei que ela tem que ser maior, mas aí, tipo, a alternativa é uma menor, entende? E também tem Hum, saturações, enfim. Aí eu queria que você explicasse melhor, né, pronto. para eu realmente ter Certo. aquela, Pronto. aquela resposta concreta. Show. Deixa eu botar aqui, viu, Gil? A 36, né? Isso. Muito bem, pronto, show. Inclusive, essas questões, gente, que envolvem camada fosfolipídica, elas são questões interdisciplinares, ou seja, são questões bem valiosas, viu? Porque nesse caso ela cai em química e também em biologia, viu? A parte de biologia mesmo, citologia, a gente estuda bastante isso, né? Em citologia. Não sei se a galera tá dando uma estudada bem pesada nessa parte assim, mas ela é bem cobrada, viu? Mas, ó, essa questãozinha ela fala assim, gente, ó, deixa eu só fechar isso aqui para não atrapalhar vocês. Pronto, show. Ó, a questão ela foi do Enem de 2019 e ela diz assim: a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm propriedades de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação, olha, então ele está falando aqui, está vendo o tamanho e também o grau dessas insaturações, ou seja, a insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídicos, menor será a fluidez da membrana. Ou seja, quanto mais um fosfolipídio vai, ou seja, uma perninha de um fosfolipídio vai bater no outro, menos fluidez ele vai ter. Então, isso implica dizer que entre duas perninhas de cada fosfolipídio tem que ter um espaço maior para que ela consiga, né, ter essa fluidez. Então, ela falou aqui, olha só, toda vez que você tem uma perninha para o lado, ou seja, uma perninha como se ela tivesse quebrada, é porque a gente tem um caso de insaturação, ou seja, a gente tem uma ligação dupla, ou tem uma ligação tripla, tá certo? Inclusive, gente, olha, se liguem nisso, tá? Que falando sobre ligações químicas, quando a gente tem ligação simples, não há uma fluidez muito boa naquela molécula. É o que a gente usa, por exemplo, a questão das gorduras e dos óleos. Qual vai ser a diferença de uma gordura e do óleo, gente? Porque a gordura ela tende a ter mais saturações, ou seja, tem mais ligações simples, ou seja, entre os seus carbonos, ó. Os carbonos têm uma quantidade maior ou até mesmo, gente, total de ligações simples, enquanto os óleos, né, que tendem, claro, a ser muito mais fluidos, né, inclusive tendem a ser líquidos, vocês percebem lá, né, que se a gente for analisar bem as moléculas, vocês vão perceber que a gente tem muita insaturação, ou seja, temos muitas ligações duplas e também temos muitas ligações triplas, tá certo? Então, a que a gente tem que escolher aqui, para ser mais fluida, tem que ter a maior quantidade de insaturação, ou seja, tem que ter mais perninhas quebradas, tá vendo? Então, essa é a opção que a gente tem que escolher. Ele perguntou assim, ó, assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5. Aí ele perguntou assim, ó, qual das bicamadas lipídicas apresenta maior fluidez? Então, lembra, a fluidez ela tem a ver com a questão da insaturação, tá certo? Porque essa insaturação, gente, inclusive, vai representar que você não tem tanto contato com, no caso, entre uma molécula e outra, porque você vai ter um espaço. Por exemplo, ó, nessa primeira, se vocês perceberem, a gente não tem nenhuma perninha quebrada. Então, se a gente não tem nenhuma perninha quebrada, isso implica dizer que nós temos apenas ligações simples, ou seja, nós temos aqui um fosfolipídio formado ali apenas por saturações.
Tá vendo? E aí, gente, ó, quando nós temos saturação, isso não é interessante. Se vocês perceberem, a gente tem até essa preocupação na nossa alimentação de evitar gordura saturada. Por quê, Milena? Porque essa gordura saturada é uma gordura muito mais densa, é uma gordura que é mais difícil do corpo quebrar. Entende? Então a gente tem que evitar alimentos que tenham muita gordura saturada, porque essa insaturação, ó, vai tornar aquilo ali muito rígido, vai tornar muito forte, ou seja, muito difícil de você quebrar. Então essa primeira, fora de cogitação, porque você tem as perninhas todas juntas, então todas são saturadas. Tá vendo? Então, até a movimentação entre eles, se vocês perceberem, vai ser muito mais difícil, né? Porque você tem um espaço muito pequenininho aqui, tá vendo? Então, essa primeira, ó, nada disso, nem pensar, porque só tem saturações. Agora, me digam aí, Gil, analisando esse segundo caso aqui, a gente tem alguma saturação ou nós temos apenas insaturações? Apenas em saturações. Muito bem, tá vendo? Ó, apenas insaturações. Então, isso implica dizer, ó, Gil, que o espaço entre uma perna e outra é muito maior. Então, esse daqui, ó, ele vai sambar, ou seja, ele vai andar muito mais entre o outro. Tá vendo? Então, se tem mais insaturação, é porque é mais fácil da gente quebrar, porque tem um espaço muito grande entre essas moléculas. Esse terceiro, ó, tá meio a meio. Ou melhor, né? A gente tem mais insaturação do que saturações. A gente tem mais saturações do que insaturações. Então, essa daqui também não dá, ó, tá vendo? Porque se comparado com essa 2, ela é mais fluida porque tem mais espaço, tá vendo? Ó, entre as suas perninhas. Porque ele falou aqui, né, ó, que quando a perninha tá quebradinha assim, ó, pro lado, é insaturação. Essa quarta, ó, não pode, porque ela só tem saturação. Aí coisa saturada é coisa muito dura, muito rígida, muito reta. E essa daqui é a mesma coisa, ó. Mesmo que ela tenha mais insaturações, ela ainda perde para essa, tá vendo, ó? Porque ela vai ser mais fluida, vai ter mais espaço aqui, ó, para ele percorrer. Então vai sobrar só a segunda opção. Deu para entender, Gil, como era que a gente faria para remover essas outras? Deu sim, Fábio. Obrigada. Beleza. Nada, Gil. Por isso O mesmo mais que a gente importante, então, é o grau de saturação. Justamente, Gil, isso mesmo, viu? Quanto mais insaturações a gente tiver, melhor. Inclusive, Gil, por isso mesmo que a gente costuma dizer que é bem melhor você, sei lá, se alimentar com azeite de oliva, que é um tipo de óleo, né? Ou seja, é um óleo que se você for analisar na própria composição dele, você vai ver que ele tem muita gordura insaturada. Ou seja, são gorduras muito boas, gorduras muito fáceis do corpo quebrar. Enquanto, por exemplo, uma margarina, né, que aí no caso a gente vai fazer o que nós chamamos de hidrogenizar, ou seja, a gente vai jogar muito hidrogênio naquele carbono para que você quebre a insaturação, aí você vai ter apenas gorduras saturadas. Aí por isso que a gente diz que é muito mais saudável se alimentar com azeite do que, por exemplo, com a manteiga, com a margarina, entende? Porque a insaturação, ela é bem melhor, ela é bem mais fácil da gente quebrar por ser mais fluido. Mais alguma questão, gente, que vocês queiram resolver? Não, né? A galera que não resolveu, gente, cuidem de resolver urgentemente, Sabe, viu isso? até a questão que Foi eu fiz, né? Não tive nenhuma dúvida. Achei tranquilo. Não, perfeito, cadê? certinho. Aquela da pata da lesma, eu acho que era essa. Acho que é questão 20, 13, questão 13, eu acho. Deixa eu olhar aqui, Lu, peraí, calma aí. Eu fiquei meio. Da É 13 lesma. mesmo. Essa daqui, né, ó. Essa mesma. Muito bem, vamos lá, ó. Ela fala assim, ó. Os mexilhões aderem fortemente às rochas através de uma matriz de placas adesivas, que são secretadas pela depressão distal localizada na parte inferior do seu pé. Informação totalmente irrelevante, gente, é só para encher linguiça mesmo, viu? Para assustar. Essas placas adesivas são ricas em proteínas, as quais possuem em abundância o aminoácido L-dopa. Esse aminoácido possui em sua cadeia lateral um grupo catecol, que tem papel essencial na adesão do mexilhão à superfície rochosa. Beleza, também informação, ó, irrelevante. A figura ilustra um esquema da placa adesiva do mexilhão e um esquema da principal interação entre o grupo catechol e a superfície do óxido de titânio, que apresenta uma superfície rochosa. Aí ele colocou aqui, tá vendo, gente? Ó, você tem o mexilhão, ele andando, e aqui a gente tem, ó, a interação, tá vendo, ó? Aqui seria, nesse caso, né, a parte inferior do pé dele,
né, que aí a gente tem essa estrutura química aqui toda, enquanto o chão, né, que vai ser a placa, a gente tem dióxido de titânio. Aí, se vocês perceberem aqui na própria legenda, ó, toda bolinha amarela vai ser oxigênio e toda bolinha preta vai ser titânio. Aí ele está perguntando assim: a adesão do mexilhão à rocha deve-se principalmente à interação intermolecular de que tipo? Vamos lá, ó, pessoal, se vocês perceberem, esse hidrogênio aqui, ó, que é o hidrogênio que faz parte da pata, ou seja, do pé desse mexilhão, ele está ligado desse lado de cá a um átomo de oxigênio, né? E a parte do solo, do chão, ele está ligado ao quê? Aqui, me digam aí. Oxigênio também. Muito bem. Quando a gente tem OHO, que tipo de interação é essa que a gente falou? Hidrogênio. Hidrogênio. Muito bem, tá vendo? Ó, LH, ligação de hidrogênio. Aí, então, nesse caso, se deve a ligação de hidrogênio. Inclusive, gente, esse mexilhão aqui, né? Não só o mexilhão, mas qualquer tipo de lesma, assim, desse tipo de animal, se vocês perceberem, eles vão ser bem difíceis da gente conseguir remover eles do local, porque eles fazem, né, com rocha, com pedras em geral, é justamente essa ligação de hidrogênio, eles pregam bastante. Inclusive, quem faz muito isso também são alguns largatos, viu? Na patinha deles, eles fazem ali ligação de hidrogênio. Aí é bem interessante. Por isso mesmo que eles tendem a ser úmidos. E, pois é, ô Ellen, tu lembra que tu comia, eu acho que, não sei se era rã, sei lá, acho que Ellen comia essas coisas assim. Acho que era sapo, ururu, sei lá o que era que ela comia. Eu sei que ela falou uma vez lá no Montessori, que o aniversário dela, ela fez Ai, como é que se diz? Ela fez um churrasco só acho que era de perereca e de sapururu. Mas não gosto muito não, Ellen, não sei. Eu não como nessas coisas não, caça, né? Agora, minha amiga, oxa, 40, vamos que vamos. Olha, ela escolheu uma de rombo, olha, de rombo 40, tá, Zorra? Eu gosto desses números assim, que é de rombo, que vem para arrombar. Cadê, ó? 40. Menina, ela foi fundo, viu? Foi logo quase nas últimas, velho. Gostei, ó. Vamos lá, ó. Enem PPL, gostei muito bem. Uma do Enem, ó. Mais outra do Enem, delícia. Olha, a fosfatidilcerin, meu Deus do céu, é um fosfolipídio aniônico cuja interação com cálcio livre regula processos de transdução, no caso de transdução celular, e vem sendo estudada no desenvolvimento de biosensores nanométricos. A figura representa a estrutura dessa criaturinha aqui. Beleza. Com base nas informações do texto, a natureza da interação da fosfatidilcerina com o cálcio livre é de que tipo? Aí ele falou assim, ó, dado que o número atômico do cálcio vai ser 20. Então, por que foi que ele me deu esse número atômico aqui, gente? Porque o número atômico, eu lembro que em qualquer átomo que é neutro, ele vai ser o mesmo número do elétron. Então, isso implica dizer que no cálcio, ele tem ali um total de 20 elétrons. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa distribuir isso. Mas vamos supor, se eu perguntar para vocês aqui, qual é a família do cálcio? Em que família o cálcio ele se encontra? 2. Muito bem, família 2. Então, se ele se encontra na família 2, isso implica dizer que na camada de valência ele vai ter 2 elétrons, concordam comigo? Mas aí, para saber disso, é só a gente fazer a distribuição eletrônica, ó, que eu lembro que é 1s2, 2s2, ó, deixa eu só corrigir isso aqui, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6 e assim por diante, tá? Vou pegar, então, esses 20 elétrons aqui do cálcio e vou fazer a distribuição. Lembrando, gente, que a distribuição é sempre assim, ó, na diagonal, viu? Inclusive, podem olhar lá, tá certo? No Classroom, que se não me falta a memória, eu coloquei lá uma aula fazendo a distribuição eletrônica. Se eu não botei, eu vou botar uma aula resumida, viu? Para a galera que tem mais dificuldade em distribuição. Aí me lembrem lá se tem, mas eu vou dar uma olhada depois que a aula acabar aqui, viu? Então, botei, não foi? Show, muito bem. Porque aí vocês dão uma revisada lá, é bom, é bem legal, viu, gente? Porque distribuição eletrônica é um negócio, assim, que você não pode ir para o Enem sem saber fazer isso.
Não é que o Enem vai te cobrar uma distribuição, mas você sabendo fazer, você entendendo o que você está fazendo, poxa, a compreensão assim, de assuntos mais complexos nos torna uma delícia. A química, o segredo é você entendê-la desde o princípio. É não se deixar se perder. Aí ela fica maravilhosa, viu? Então, vamos lá, vou distribuir os 20 elétrons. Vai ficar assim, ó, primeiro um S2, depois 2S2, depois 2P6, depois 3S2, aí depois vem para 3P6, e por último, ó, depois de 3P6, vem para 4S2. Distribuir os 20, ó, porque eu tenho 4 mais 6, 10, 10 com 2, 12, 12 com 6, 18, 18 com 2, 20. Então, a última camada de valência, a camada de valência, que é a última camada, é a quarta, ele tem 2 elétrons. Então, isso implica dizer, gente, que esse cálcio ele vai perder 2 elétrons. Eu quero que vocês me digam. Se ele está perdendo 2 elétrons, ele vai ficar positivo ou negativo? Positivo. Muito bem, tá vendo? Vai virar ali um ânion, um cátion, perdão, bivalente. Então, nesse caso, como ele está querendo, ó, ele tá querendo perder 2 elétrons, tá vendo? Aí ele está perguntando, nesse caso, a natureza da interação dela com esse cálcio livre, que vai ser o cálcio, que vai ter ali 2 mais, vai ser de que forma? Ele colocou aqui, ó, primeiro, vai ser iônica, somente com o grupo aniônico fosfato, já que o cálcio livre é um cátion monovalente. Lembra, monovalente seria se eu tivesse um. Mas aqui é um cátion bivalente, tá vendo? Porque eu tenho 2 em cima. Então, essa letra A tá errada, ó. Tá vendo? Já vai remover. O segundo, diz que ele é um ânion monovalente. Não, ele não é um ânion. Ele vai ser um cátion bivalente. Então, ó, pode tirar. Cátion porque está positivo, bivalente porque está perdendo 2. Iônica com os grupos aniônicos fosfato e carboxila, porque o cálcio em sua forma livre é um cátion divalente. Perfeito, gente. Divalente também seria de 2, viu? Di e bi é o mesmo prefixo, ó. Aqui diz covalente com qualquer um dos grupos. Não, não pode ser covalente, gente, porque ele tem carga. Quando eu tenho carga, tem que ser iônica, tá vendo? Covalente seria se ele tivesse compartilhando elétrons. Como não é, como você tem carga, aqui você vê que é a carga 2 mais, então nesse caso tem que ser iônica. Não pode ser covalente e também não pode ser covalente, tá vendo? Não vai compartilhar nada. Ele vai, de fato, doar, ele vai ceder aqueles elétrons. Fechou? Diz aí se deu para entender, gente. Ficou muito complexo. Aí, ó, revisem essa parte aqui, ó, em especial da distribuição eletrônica, viu? Porque é o que vocês precisam para entender bem essa parte. Quem não entendeu aqui, é interessante voltar um pouquinho para dar uma pincelada nisso, viu? Podemos partir para a continuação dos nossos assuntos? Ou alguém tem mais alguma coisa a dizer? Quem tiver, fale agora, o cálice para sempre. Ok? Ah, então eu vou seguir, viu? Muito bem, certinho, valeu, Gil. Deixa eu tirar isso aqui e botar agora o meu slide, Beleza, isso mesmo, faça isso, viu? Você não vai se arrepender, garanto para você. Porque química não é difícil de entender, não, viu? É só para você acompanhá-la, é só se ligar, certo? A se atentar aos detalhes. Ok, né? Todo mundo tendo acesso, então, ao novo slide. O que a gente vai entrar agora é no assunto de inox. Um assunto, assim, de extrema importância, principalmente para quando a gente estiver estudando pilhas. Aí, vamos lá, já vou ser bem sincero com vocês. O inox aqui em si, ele não vai ser, assim, um assunto que, nossa, ele necessariamente vai ser cobrado sozinho no Enem, não. Mas o inox, ele é peça, assim, primordial para você entender, por exemplo, pilha, para você entender o processo de oxidação, o processo de redução, tá certo? Então, isso aqui é bem interessante, viu? Pessoal, Sabe, inox, oi, diga aí. teve uma questão da lista que falava de inox. Também, não foi? Era de alternativa, tava lá as afirmações, tinha que falar se era verdadeiro ou falso. Isso, justo, muito bem, porque você vê que ele gosta muito de ser cobrado junto também, viu, Lulu? Valeu, Lulu. Gente, inox significa número de oxidação, viu? Ó? Número de oxidação. Aí, Milena, futuramente a gente vai aprender, Milena, que quando uma coisa oxida é porque ela foi corroída. Por exemplo, Milena tem, na casa de Milena tem um portão,
Aí esse portão molhou, levou sol, depois de um tempo ele vai enferrujar, não é isso? E aí, se Milena for passar o dedo em cima, a Milena vai perceber que o ferro do portão ele vai estar corroído. Então, se ele corroeu, é porque ele oxidou. Então, esse número ele vai me dizer, olha só, esse número de oxidação, ele vai me mostrar qual é a carga real ou a carga aparente que um átomo perdeu ou ganhou. Basicamente, gente, quanto de elétron ele ganhou ou quanto de elétron ele perdeu, tá certo? O quanto que ele vai corroer ali, tá vendo? Não, nunca vi, não. Que macete é esse, Ellen? Nunca vi esse macete na minha vida. Depois eu vou ver. E para ensinar vocês, a galera que não sabe. Ó, vamos lá, enquanto tu vai digitando aí se você quiser, viu? Porque só para eu poder terminar aqui. Gente, ó, professor, agora por que é que esse inox, número de oxidação, vai me mostrar carga real ou carga aparente? Não entendi isso. Porque, gente, seguinte, ó, quando você tiver um composto iônico, ou seja, átomos que estão fazendo entre si ligação iônica, você vai ter a carga real. Porque lembra, quando você tem ali composto iônico, um vai estar perdendo elétron e o outro vai estar recebendo de fato. Mas algumas ligações, como é o caso, por exemplo, da ligação covalente, Giovana, você não tem ali, Giovana, ninguém que está doando, nem ninguém que está recebendo. Eles estão compartilhando. Então, quando você tem ali compartilhamento de elétron, você não vai ter uma carga real, você vai ter uma carga aparente, ou seja, parece que um está perdendo, por exemplo, 2 elétrons e o outro está ganhando 2 elétrons, mas é uma carga aparente, porque ninguém está ganhando nada. Eles estão compartilhando, tá certo? Eu até coloquei aqui, olha só, para a gente poder entender bem isso. Toda vez, Giovana, que eu estiver falando de carga real, eu vou estar falando de ligações iônicas. Por exemplo, eita, legal, gostei, tá? Gostei. Faz sentido. Ó, então toda vez que eu estiver falando de carga real, estou falando de ligações iônicas. Por exemplo, ó, o NaCl, que é o sal de cozinha que a gente conhece. O Na, que é o sódio, ele faz parte da família 1. Então, esse cara aqui, ele vai se tornar um cátion monovalente, porque ele tem um elétron na camada de valência. Enquanto esse cloro aqui, ele faz parte da família 17. E aí, ele vai ter ali um elétron na camada de valência, ele vai virar um ânion monovalente. Aí, percebam aqui, gente, quando vocês juntam aqui o nosso sódio com o nosso cloro, vocês estão juntando o seguinte: esse sódio ele está perdendo um elétron e esse cloro está ganhando um elétron. Então, essas cargas daqui de cima que a gente coloca, isso aqui vai ser o NOx daquele cara. Tá vendo? Isso até para tua sonoridade, né, Ellen? Amei, velho. Amei, amei, amei o seu macete. Mas deu para entender, né, gente? Aqui, ó, quando você tem íons, você vai ter uma carga real, tá vendo? Porque, de fato, Ellen, você vai saber quem está ganhando, quem está perdendo e quanto cada um está ganhando ou perdendo. Beleza? Já quando você tem carga aparente, eu estou falando, Clarinha, de ligações covalentes, porque na ligação covalente vai haver, na verdade, um compartilhamento de elétrons e não a doação ou recebimento. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui a água, né? O H2O, olha. Se a gente tivesse esse caso aqui, se vocês forem perceber, esse cara aqui, ele não está doando elétron para ninguém, porque tanto o hidrogênio quanto esse oxigênio aqui, né, se vocês forem perceber, nossa, deixa eu até botar um outro aqui, ó, botar, por exemplo, pronto, o SO2, por exemplo, tá? Se a gente tivesse ele assim, ó, se vocês forem perceber aqui, ó, esses dois caras, nenhum dele está recebendo, nem o outro está doando, tá vendo, ó? O que está acontecendo é um compartilhamento. Então, nesse caso, a gente vai ter uma carga aparente, ou seja, é como se um tivesse recebendo, o outro tivesse doando. Aí, para isso, Ellen, para a gente saber, na ligação covalente, quem está recebendo e quem está ganhando, a gente tem que lembrar da escala de eletronegatividade que eu falei para vocês na semana passada, que é a famosa fui ontem no Clube Brasil e saí correndo pro hospital. Aí lembra, quanto mais para a esquerda, mais eletronegativo ele é. Então, o Flu, ele vai ser o elemento átomo mais eletronegativo. Então, quem tiver mais próximo do Flu, ele vai sempre receber, tá vendo? Ó?
Para cá ele vai receber, e para cá vai mostrar que ele vai doar, ou seja, que ele vai perder aquele elétron. Tá vendo? Nesse caso aqui, olha, entre o enxofre e o oxigênio ele ficaria... Eita, botei 2, não foi aqui? É assim, pronto. Esse cara aqui, ele ficaria, se vocês forem perceber, o oxigênio ficaria negativo e esse enxofre ficaria positivo, tá vendo? Então, a gente perceberia que o NOx desse enxofre seria maior, né? Ou seja, seria um valor positivo, porque ele estaria, teoricamente, perdendo esse elétron. E se vocês perceberem aqui, ele vai estar perdendo 2 elétrons para esse oxigênio e vai estar perdendo mais 2 elétrons para esse. Então, se ele perdeu 4 elétrons, a gente diz que é mais 4. Enquanto esse cara aqui, ó, o oxigênio, ele pegou, ele recebeu 2 elétrons, bem entre aspas, viu? Então, o NOx é menos 2, NOx menos 2. Viu lá? É basicamente isso, tá, gente? Então, me diz aí se deu para entender até agora. Pelo menos essa parte geral. Não precisa saber calcular o NOx agora, não. Não estou perguntando se ninguém sabe calcular o NOx. É só se entendeu essa parada de carga real e carga aparente. Sim ou não? Olha, acha que sim, muito bem. Vamos ver quando a gente passar. Milena, e aí, Milena, até então? Carga aparente é o compartilhamento de cargas. Isso, muito bem. É quando você tem a ligação covalente. Aí, E carga real, quando ganha ou perde muito bem, elétrons. isso mesmo. Isso aí, perfeito. Certinho, Milena. Aí você vai ter lá as ligações iônicas. Certo. Ok? Deixa eu passar aqui, ó. Eu vou mandar para vocês assim que terminar o PDF, viu? Dele riscado, não se preocupem não. Aí, ó, agora vamos lá. Eu não vou ficar teorizando muito, não, porque eu já quero passar logo para ensinar vocês a fazer, de fato, a calcular esse NOx. Para isso, a gente chama de regras práticas, tá certo? Algumas regras práticas, Gil, que são importantes para a gente determinar isso aqui de forma mais rápida. Então, a primeira regra prática que eu vou mostrar para vocês aqui é que toda substância que a gente chama de substância simples, o NOx dela vai ser 0. Eu não vou nem parar para pensar. Então, se eu ver ali uma substância simples, eu já sei que ela vai ser, que o NOx dela vai ser 0. E aí, relembrando que seria substância simples, gente, são aquelas substâncias que possuem átomos iguais, ó. Átomos iguais. Não entendi, não, professor. Por exemplo, Cl2. Tá vendo o cloro? Ó, você tem 2 cloros. Você tem um cloro de um lado, tem um cloro do outro. Perceba que os átomos são iguais. São 2 cloros de átomo. São 2 átomos de cloro. Ou seja, você tem 2 átomos e os dois são iguais. Então, isso aqui é uma substância que a gente chama de simples. Agora, se eu tivesse, por exemplo, o HCl, essa substância já não seria simples. Tá vendo? Seria uma substância composta. Beleza? Para ser substância simples, precisa ter o mesmo átomo. Ferro, por exemplo, o ferro está sozinho. Então, esse ferro aqui, ele vai ser considerado uma substância simples. A mesma coisa o oxigênio, tá vendo que é o O2, você tem 2 átomos de hidrogênio, de oxigênio, perdão, e esses átomos são iguais, então essa substância é simples. Outro exemplo, o O3, o H2, tá vendo? E assim por diante. E aí, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, qual é o NOx do Cl2? Perceba, Cl2, como é uma substância simples, o NOx é 0. O ferro também é 0. O oxigênio é 0. O O3 é 0. O hidrogênio, o gás, né? O gás hidrogênio também é 0 e assim por diante, porque são substâncias simples. Beleza? Agora, cuidado. Todo íon, pessoal, todo íon, ou seja, toda carga, tá certo? Que ele é monoatômico, ele tem um NOx igual da carga. Então, olha só, cuidado. Ali em cima eu tinha o ferro, só o ferro, não tinha nada em cima dele. Então, o NOx é 0. Tá vendo? Mas se eu tiver, por exemplo, presta atenção nisso, o ferro 3+. Olha, tá vendo que aqui em cima tem uma carga, então ele é um íon. Esse cara aqui ele vai ser um cátion trivalente. Lembra lá, ó. Cátion é quando ele perde elétron. Ele perde elétron, portanto, ele fica positivo. Ânion, isso aqui eu estou relembrando várias vezes, é quando ele recebe, olha, recebe elétron, portanto, ele vai ficar negativo, beleza? Cátion perde elétron, fica positivo, ânion recebe o elétron, fica negativo, porque lembra que elétron é a carga negativa. Então, se eu tenho ali ferro 3+, isso implica dizer que o NOx desse cara é mais 3, que está ali em cima, tá vendo?
Acabou. Ah, eu tenho o O, ou seja, tem o oxigênio 2 menos, então o NOx dele é 2 menos, é menos 2. Beleza? Porque, gente, 2 menos e menos 2 é a mesma coisa, viu? 3 mais e mais 3 também é a mesma coisa, não muda nada. Ah, tem o Cl menos, então o NOx desse cara é menos 1. Tá vendo? Porque ele é um íon. Toda vez que eu tiver um íon, que ele for monoatômico, o NOx vai ser igual à carga que ele está mostrando ali. Beleza? Isso aqui, inclusive, é importante que vocês saibam que muitas vezes nas equações a gente vai precisar desse número do NOx aqui, viu? Então, deixa eu passar rapidinho aqui, ó. Rapidinho, tirem print em 5, 4, 3, 2, 1. Passando agora, sim. Agora, vamos lá. Eu vou precisar, infelizmente, que vocês decorem alguns NOxes. Porque vocês sabem que nem tudo a gente vai conseguir ter alguma macete, alguma coisa. Tem coisa que realmente vai exigir da gente muita prática para que a gente consiga colocar aquilo na memória e decorar. Porque não tem para onde correr, não, tá, gente? Tem informação que tem que decorar mesmo, não tem para onde correr. Inclusive, decorar é uma forma de aprendizagem. Decorar por si só não vai garantir que você aprenda, assim como apenas ler não vai garantir que você aprenda. Mas se você decorar, por exemplo, Giovana, de forma estratégica, isso ajuda muito, entendeu? Ajuda demais. Beleza? Aqui a mesma coisa numa leitura, por exemplo, uma leitura ativa, Milena. É claro que uma leitura ativa você vai aprender muito mais do que uma leitura passiva. Porque a leitura passiva em si não vai fazer você aprender nada. A mesma coisa é o decorar, tá certo? Tem que ser um decorar estratégico. E para isso aqui, cara, decorar o NOx fixo, ó, é maravilhoso, viu? Então, percebam aqui, o primeiro NOx que eu preciso que vocês decorem é o NOx da família 1. E aí a gente lembra que a família 1 é aquela frasezinha que eu mandei para vocês. Hoje li na Caras, Robson, Crosué em francês. Olha, hoje, ou seja, hidrogênio, li na Caras, Robson, Crosué em francês. Tá vendo? Aí eu tenho todos esses caras aqui fazendo parte da família 1, tá certo? Que é o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o... Ai, meu Deus, Ai, eu esqueci desse cara. E por último, a gente tem ali o frâncio, beleza? Então, a gente tem todos esses caras aqui, gente, ó. Opa! A gente tem todos esses caras aqui fazendo parte da família 1. Então, se eles fazem parte da família 1, isso implica dizer que o NOx deles, de cara, a gente já sabe que vai ser mais 1. Tá certo? Então, família 1, a gente sabe que o NOx vai ser mais 1. A mesma coisa, família 2, que é aquela, né, famosa Bela, Magrela, casou com o senhor Barão Ratão. Todos esses caras vão ter NOx mais 2. Quando vocês virem ele ali em uma molécula, viu? Então, vamos supor se vocês tivessem assim, ó, NaCl, olha, primeiro na família 1. O Na, se vocês perceberem que é o sódio aqui, ele faz parte da família 1. Então, o NOx dele aqui tem que ser mais 1, tá vendo? Por isso que eu disse a vocês que era uma carga. A mesma coisa quem está aqui na família 2. Vamos supor se eu colocasse assim, ó, o hidreto de berílio, tá vendo? Que é o BeH2. Se o berílio faz parte aqui da família 2, então, nesse caso, esse NOx dele tem que ser mais 2, tá vendo? Porque ele é da família 2. Aí, outro que a gente precisa lembrar, não tem para onde correr, Clarinha, é o do alumínio. Toda vez que vocês virem o alumínio, o NOx do alumínio é mais 3, viu? Então, se vocês tiverem, por exemplo, Al, deixa eu botar aqui, ó. Opa. AlO3, por exemplo, tá certo? Se vocês tiverem isso daqui, esse Al, ele vai ter NOx mais 3, viu? NOx mais 3. Beleza? Então, deu para entender, acredito eu, né? Então, toda vez que vocês tiverem o alumínio, esse alumínio vai ter NOx mais 3. Outro ponto. O zinco, que é o famoso Zn. Deixa eu botar esse cara para cá, ó. O Al, que vai ter mais 3. O zinco, que é o famoso Zn, inclusive, quando estivermos estudando as pilhas de Daniel, nós iremos estudar muito o zinco, viu? Porque o zinco é um dos metais mais usados em pilhas, tá? E aí o zinco tem o NOx mais 2, quando a gente tiver ele em uma molécula lá, tá? A prata, gente, a prata tem NOx mais 1, e aí no caso a gente tem o Flu. Lembra lá, gente, que o Flu, ele é o átomo mais eletronegativo. Então, se ele é o mais eletronegativo, Milena, isso significa que ele vai puxar o elétron para ele, tá vendo? Ele vai ter muita capacidade de receber, ele vai literalmente estuprar
quem se aproximar dele. Quem se aproximar dele vai perder tudo que tem, acabou. Meu Entendeu? Deus. Porque a gente, inclusive, Gil, a gente diz que ele é o átomo molestador, ele molesta todo mundo que estiver perto dele, ele não quer saber. Ah, eu gosto, eu adoro esse coisa, porque falo logo de molestar e eu no instante aprendo. Mas é isso, tá vendo, Ellen? O flu, ele vai molestar todo mundo que tá perto, então cuidado, viu, Ellen, para não estar perto de um flu e não ser molestada. Aí, olha só, Ellen, esse flu, ele vai ter NOx -1, porque lembra, ó, Ellen, esse flu, ele faz parte da família 17, se você for analisar lá na tabela periódica. Então, esse cara aqui, ele vai fazer uma ligação, portanto, ele vai receber um elétron, ok? E deixa eu ver se a gente tem mais outro. Não, então, olha só, recapitulando. A gente tem família Fábio, 1, oi, e o NOx do oxigênio? Que normalmente é 2. pronto, isso, daqui a pouco a gente fala sobre ele, viu, Lulu? Vão ser os próximos. Então, recapitulando os mais importantes que a gente precisa aqui agora. Família 1, que o NOx é mais 1, família 2, que o NOx é mais 2, o alumínio, que é mais 3, o zinco, mais 2, a prata, mais 1 e o flúor, -1, ok? Deixa eu tirar um print aqui e já mandar para vocês logo lá, porque a gente vai precisar disso daqui, viu? Para resolver boa parte das questões, pelo menos no começo, né? Ah, não, vocês conseguem ver, não, tá? Pensei que vocês conseguissem ver a minha. Eita, meu Deus, botei em vídeo, olha, botei errado, poxa, e é foto. Aí não tem para onde correr, não, viu, gente? É decorar mesmo, aí para isso vocês vão fazer muitas questões, viu? Não se preocupem, não, que eu vou botar muita questão mesmo já para poder ajudar vocês a decorarem esse Nox. Quem decora Nox nossa, uma facilidade na vida que vocês não estão ligados. Nossa, eu botei errado aqui, cara. Travou, foi ela. Eita, travou, não foi o áudio que eu mandei. Não. Vou criar, Milene, então, vou ver se eu encontro alguma música, viu? Para ajudar vocês a decorarem. É porque eu não aprendi com música, não, né? Eu não aprendi da forma mais sofrida. Let's go, então. Mandei lá no grupo. Beleza? Vê aí se vocês receberam lá no grupo. Eu recebi. Pronto, show. Todo mundo, né? Porque a gente vai precisar desses valores, viu? Agora, ó. Oi? Recebeu, não foi? Aham. Pronto, show, muito bem. Vamos lá. Aí a gente ainda tem mais NOx fixos, viu? Aí o primeiro que a gente vai falar, gente, é do NOx do hidrogênio, tá? O hidrogênio, gente, ele pode ter NOx -1, pode ter NOx 0 e pode ter NOx +1. Lascou, professor. E agora? Não se preocupem, não, que em 90% dos casos, 90 mesmo, viu? Sem brincadeira nenhuma, o NOx do hidrogênio vai ser +1. Existem alguns casos específicos ali que a gente tem, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Por exemplo, ele vai ser considerado -1 quando a gente tiver assim, quando a gente tiver um hidrogênio com um metal, que foi o que eu falei lá do hidreto de berílio. Olha, se você tiver o berílio, nossa, meu Deus, ó, tá aparecendo na cara de Ellen esse negócio aqui. Ó, se a gente tiver assim, ó, BeH2, tá vendo, ó? Notem aqui que o berílio, ele vai ter o NOx +2, porque ele faz parte da segunda família. Aí esse hidrogênio aqui, como ele está ligado com o metal, cada hidrogênio tem NOx -1, tá vendo? Porque ele está ligado ao metal. Então, toda vez que eu ligar o hidrogênio ao metal, a gente vai ter ali o NOx dele como sendo -1, mas é bem raro, o Enem quase nunca coloca. Eu estou passando mais por questão de aprofundamento, tá? Ele vai ser 0, gente, toda vez que a gente ligar ele com outro hidrogênio. Por exemplo, eu tenho ali o H2, tá vendo? Quando eu tenho H2, nesse caso aqui o NOx vai ser 0, porque eu lembro que substâncias simples, o NOx é 0. Então, já botei aqui também, ó. Quando você tiver hidrogênio com hidrogênio, Milena, aí o NOx desse hidrogênio vai ser 0. E quando tiver +1, é porque é o hidrogênio com qualquer outro lá. Por exemplo, você tem a água, ó, H2O, tá vendo?
Aí você vai ver ali que o NOx dele vai ser mais 1, e desse hidrogênio aqui vai ser menos 2, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, inclusive ele é o próximo, que o Lulu já estava perguntando. Mas deu para entender isso, né, gente? O que eu preciso, né, o mais importante que vocês devem daqui é o NOx mais 1 do hidrogênio, que é ele com qualquer outro. Aí, um outro que a gente tem, o mais difícil, o mais chatinho, é o oxigênio. Inclusive, ele é o último, tá? Eu vou até botar aqui, tá vendo? Ele vai ser o último, tá? Do NOx fixo. Que é o hidrogênio. Gente, o NOx que mais, assim, vai ser cobrado, de fato... Eita, gente, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Pronto, foi. O NOx, gente, mais cobrado desse cara vai ser o NOx mais 2, viu? Então, toda vez que a gente tiver ali NOx mais 2, é porque esse oxigênio ele vai estar ligado com qualquer outro. Porque a gente lembra o quê? Dos caras eletronegativos, né? O oxigênio é o segundo mais eletronegativo. Então, ele vai sempre tender a ficar negativo. Por quê, Milena? Porque um átomo sendo eletronegativo, ele vai sempre puxar os elétrons para ele. Então, se ele está puxando os elétrons para ele está sempre ficando negativo. Beleza? Então, ó, quando ele estiver ligado com qualquer outro, deixa eu ver se eu consigo colocar, porque eu fui clicar em alguma coisa aqui, eu não sei no que eu cliquei. Socorro do céu, meu Deus do céu. Peraí, viu, gente? Rapidinho, deixa eu tirar aqui. Opa, agora foi, eu acho que foi. Deixa eu ver se foi. Não foi. Peraí, viu, gente? Vou ter que tirar bem rapidinho. Calma, calma, calma aí. Só para eu poder desbloquear aqui, porque eu fui clicar em alguma coisa e eu acabei bloqueando a merda do negócio. É um caramba mesmo, viu, velho? Tudo culpa de quem? Tudo culpa de Ellen. Ellen que jogou as pragas dela aí. Não é macumbeira da Azul. Deixa eu ver se tá arriscando. Tá arriscando não, né? Tá não. Porque eu preciso tirar e botar de novo. Aí, agora foi. Ó, agora risca. Tá riscando o Gil, me diz aí, ó. Tá Tá. riscando, tá, muito bem, agora foi. Então, ó, o oxigênio vai ser menos 2 toda vez que ele estiver ligado com a maioria dos átomos. Então, você tem ali, H2O, olha, H2O, tá certo? Nota aqui que ele está ligado com qualquer outro átomo, então, nesse caso, o NOx dele vai ser menos 2, enquanto do hidrogênio a gente sabe que vai ser mais 1. Beleza? A gente já viu lá que o hidrogênio vai ser mais 1. Aí, ó, ele vai ser menos 1, gente, toda vez que ele estiver ligado com peróxidos. Eita, professor, não lembro de peróxido, não. Isso aqui a gente ainda vai estudar, viu? Inclusive, isso aqui, muito raro ser cobrado. Meu Deus, o Enem até hoje já só viu o quê? Umas 2 questões. O peróxido mais famoso é o peróxido de hidrogênio, Milena, que é água oxigenada, que a galera usa tanto para tratar os ferimentos, quanto para fazer descoloração, que é o H2O2, tá vendo? Nesse caso aqui, esse cara ele vai valer menos 1, porque ele é um peróxido. Mas não se preocupe não que a gente vai aprender isso aqui, viu? Quando a gente estiver vendo funções inorgânicas, a gente vai estudar tudo isso, ácido, base, óxidos, beleza? Aí ele vai ser menos meio quando ele estiver ligado a um superóxido, que a gente também vai estudar isso. Por exemplo, o K2O2, também a gente diz que ele é um peróxido, um superóxido, tá? Também, assim, pouquíssimo cobrado, estou passando mais por questão de aprofundamento. Ele vai ser 0, gente, toda vez que ele estiver ligado com ele mesmo. Por exemplo, Milena, eu tenho O2. Aí eu vou ter um oxigênio ligado ao outro. Como o O2 é substância simples, 0 NOx, tá vendo? Botei aqui ele mesmo. E vai ser mais 1 ou mais 2 quando ele estiver ligado com um cara mais eletronegativo. Adivinha quem é? Flúor. O flúor, muito bem. Se tiver ligado com o flúor, meu amor, ele vai ser mais 1, ou ele vai ser mais 2, ou vai ser mais 1. Professor, como é que eu sei que ele vai ser? Porque, olha só, perceba, se eu tiver somente o OF, eu tenho só 1. Então, esse cara ele vai estar ali com o NOx 1. Agora, se eu tiver, por exemplo, OF2, ou seja, tiver 2 flúoros, aí esse cara vai ter mais 2, porque o flúor, ele tem NOx menos 1, beleza? Então, vai ser basicamente isso. Sabe o que é Oi. horrível? Hum, Sabe balanceamento eu de sei, equações? por oxirredução, Agora, né? então, pronto. Tente fazer isso aí e tente ajeitar essa bexiga desse oxigênio.
Ei, assim, às vezes É um é inferno. babado, né? Mas eu vou ensinar, Lulu, para vocês um jeito bem tranquilinho de se Cara, organizar com isso, viu? pra ver se eu não tô zoando. A gente passou o segundo ano Setinhas. inteiro só praticamente nesse assunto. Eu sou o cão. Eita Eu não tô lasqueira. zoando. E eu nunca aprendi direito. Ah, pois, você. Ei, pra aprender a primeira vez em poucos minutos, né? Cara, que legal. Porque Eu assim, empurrei com a barriga esse eu. assunto, Fábio. Eu É, confesso a você. e também assim, Gil, é porque ó, eu ensino isso como um estudante que aprendeu, e não como um licenciado em química. Porque a gente às vezes falha, a gente é licenciado em química, a gente falha muito, aí começa a vomitar muita coisa, sabe? E olha ele, eu não vou nem ler, né, Ellen? Mas, então, tô falando Ellen o nome da aluna, viu, pelo amor de Deus. E ficou estranho, não foi? Que ótimo. Enfim, vamos lá. Ó, mano, eu odeio Ellen por causa disso, velho. A aluna. Meu Deus. Agora vamos aprender a determinar o NOx em moléculas, até que, enfim, a galera que tem muita dúvida nisso. Ó, para a gente poder fazer, Milena, um NOx em moléculas, precisamos lembrar só de uma coisa, que a soma de todos os NOx, de todos os átomos, tem que dar zero, ó, tá vendo? Por exemplo, eu tenho H2O. H2O, eu vou começar primeiro colocando aqui os NOxes que são definidos, tá certo? São fixos. Por exemplo, eu sei quanto equivale o NOx do hidrogênio ou do oxigênio. Sabe? Quanto equivale o do hidrogênio? Mais um. Muito bem, mais um. Aí, para saber quanto equivale o do oxigênio, vamos supor que eu não soubesse quanto era que ele valeria, né? Inclusive, gente, o oxigênio, eu sempre recomendo que quando ele tiver só com outro cara, vocês tentem sempre saber do outro cara primeiro, antes de saber dele, viu? Porque às vezes muda, como eu mostrei para vocês lá, né? Possa ser que mude. Mas vejam só, se esse cara aqui ele é mais um, vamos supor, gente, que eu chame esse oxigênio de X. Como eu não sei quanto é que vale o NOx, ele vou chamar de X. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar esses NOx aqui e a soma deles tem que dar zero. Não entendi, professor. Ó, vamos lá. Eu tenho dois hidrogênios e cada hidrogênio tem mais um de NOx. Então, os dois hidrogênios juntos têm que ter mais dois de NOx. Não é isso, porque é só eu pegar o número de átomos e multiplicar pelo nosso NOx. Aí, isso tudo mais o X, que é o do oxigênio. Aí, quando eu somo os dois NOx, isso aqui tem que dar zero, tá vendo? Aí, a equação do primeiro grau. Quero saber o valor de X. O 2, que está positivo, passa como para o outro lado? Negativo. Negativo. Muito bem. Então, ó, deu menos 2. Então, nesse caso, o NOx do oxigênio é menos 2. Perfeito, tá vendo? Professor, vou precisar toda vez armar essa equação? Não. Se você souber fazer direto, faça direto. Se você não sabe fazer direto, faça usando a equaçãozinha, porque a gente só não pode errar, só não pode perder questão. Agora eu tenho aqui, ó, eu tenho o hidreto de sódio, tá vendo? Vamos aqui para a gente poder saber. Olha só, eu não posso dizer aqui, eu não posso começar pelo hidrogênio, não, porque nota que o hidrogênio ele não vai ter necessariamente um NOx fixo, né? Ele vai ter um NOx variado, ele pode ser menos um, pode ser zero, pode ser mais um. Então eu vou começar logo pelo sódio. O sódio ele faz parte de que família? Um A. Então qual é o NOx dele? Um. Muito bem, tá vendo mais um. Aí, para saber o do hidrogênio, eu vou chamar isso de X e vou somar os dois. A soma dos dois NOx tem que dar quanto? Zero. Zero, muito bem. Deixando o X de um lado da igualdade, o 1 passa negativo. Então, esse cara aqui, o hidrogênio, vai ter, neste caso, o NOx sendo menos um, tá vendo? Fácil ou difícil, gente? Fácil. Até agora, tá fácil. Tranquilinho, né? Eu quero saber de todo mundo que está aqui. Cadê o povo que está aqui? As meninas que são de escola pública, cadê a galera que, assim como eu, é de escola pública? Me digam aí, meninas. Tá de boa. Por Tá enquanto de tá boa? ótimo. Muito bem, show, massa. Cadê o restante? Ó, Clara, já sei que tá. Cauã, e aí, Cauã, como é que estamos? Cauã Inox. Ó, Faz mais uma, tá?
Oxe, bora agora, Melinda. Eu trouxe um monte, inclusive. Ai, Mas vamos Milena, lá. mais uma. Ai, mais Vai, uma. Milena. Tu, Eu quase oxe, fiquei calada, tá vendo? tu não queria, velho? Tome agora. Tu não queria? Ó, vamos. E aí hoje eu acredito que eu vou trabalhar só até uma parte que eu preciso que vocês pratiquem muito isso para quando a gente entrar em pilhas, viu? Pelo amor de Deus. Até quem já sabe, eu quero que pratique de novo, viu? Porque nunca é demais. Vamos lá, então. Ó, tenho aqui uma molécula com 3 átomos, que é o que normalmente vai. O Ellen, a gente não entende pilha, porque muitas vezes não entende esse cacete desse negócio aqui, desse inox, sabia? O Ellen. Meu Deus, tem hora, Ellen me mata de vergonha. Tem hora, viu? Meu Deus do céu, ainda bem que dá pra ver o chat, velho. Meu Deus, chega a ficar agoniado agora. Ó, o Ellen, sim, Ellen, me diz aí, vai. Eu tenho hidrogênio, tenho enxofre, tenho oxigênio. E, ó, eu não sei quanto é que vale. Normalmente vai ser assim, gente. O cara do meio vai ser o último a descobrir. Tá vendo aqui, Milena? O cara do meio vai ser o último. Então, eu tenho algum NOx fixo aqui, algum NOx que eu posso dizer, tipo, eu sei quanto é que vale esse Hidrogênio. cara. O hidrogênio, que vai H. valer quanto? Hum. Cada um, muito bem, mais um, tá vendo? E sei também quem aqui? O do oxigênio, né? Oxigênio. Vai Menos valer 2. quanto cada um? -2, muito bem. O do enxofre eu não sei, então chamo de quê? X. X, muito bem. Aí agora eu tenho que fazer assim, se liguem, ó. Cada hidrogênio tem um, mas no total eu tenho dois. Então aqui tem que ficar mais dois, não é isso, ó? Porque eu tenho dois, tá vendo aqui, Milena? Tu sempre pega o númerozinho de baixo e multiplica pelo NOx em cima. Aí isso daqui, ó, mais o valor do enxofre, que é X, mais o valor, que nesse caso aqui vai dar menos, já, mas vou botar assim, ó, mais, vamos lá, cada oxigênio tem -2, mas eu tenho 4 oxigênios. Aí quanto é que dá mesmo 4 vezes -2? Quanto é que dá isso? -8. Muito bem, tá vendo? Tudo isso aqui, -8. Tem que dar quanto a soma? 0. Muito bem, zero. Tá vendo? Aí vai ficar assim, gente, olha, até que enfim a galera aprendendo no Nox, olha. Mais 2, mais X, mais com menos, Milena já sabe muitas vezes que dá menos zero, tá vendo? Aí eu vou logo resolver isso aqui, ó. 2 com -8 dá -6, não é isso, gente? Porque eu tô devendo 8, paguei 2, sobrou 6. Aí, ó, então o X vai ser igual ao mais 6, porque tá negativo, passa positivo, tá vendo? Então o NOx desse cara aqui é mais 6. Vê aí se deu para entender. Deu sim. Pronto, agora eu quero que vocês façam 2 e 3 agora rapidinho, em 2 minutos, viu? Não façam 4 agora, não. Aham, é. Aí eu vou fazer agora, 2 e 3 enquanto eu vou tomando uma aguinha, viu, gente? Volto já, peraí.
Respostas? Mais 6 e mais 4. Uhum. Todo mundo conseguiu a mesma coisa que Giovana? Sim. Menina, mesma coisa, muito bem. Deixa eu só responder aqui, ó, rapidinho, só para poder vocês entenderem bem. Quando eu pego uma molécula, já parto logo para quem tem NOx fixo. Aí, nesse caso, seria o hidrogênio. Todo hidrogênio, Milena, tem NOx mais um. E o oxigênio, NOx menos 2. Aí faz assim, ó. Como eu não sei o do fósforo, que é o P, vou chamar de X. Aí fica assim, ó. 2 vezes um, porque eu lembro que cada hidrogênio tem um, então eu tenho 2, vai ficar 2 mais X menos 4 vezes 8, 4 vezes 2, 8. Tudo isso aqui igual a zero. Aí, x menos 6 igual a zero, né? Porque eu peguei o 2, tirei o menos 8. Então, x dá mais 6, tá vendo? Beleza, isso aqui deu 6. Aí, vamos ver agora esse cara aqui, ó. Aí, novamente, o cálcio faz parte de que família mesmo, gente? 2. Família 2A. Muito bem. Então, o NOx é quanto? 2. Mais 2. Muito bem, isso mesmo, tá vendo? E aqui o oxigênio menos 2. Aí fica mais 2. Aqui eu vou chamar de x. Menos 6 igual a zero. Então, x menos 4 é igual a zero, x é 4. Tá vendo? No caso, mais 4. Eu sempre gosto, gente, de frisar bem a carga, viu? Para não perder mesmo, beleza? Agora eu vou ensinar vocês a fazerem quando tiver esses danados aqui desses parênteses, tá vendo? Não, mas é assim mesmo, é porque muitas vezes na escola a gente aprende muito teorizado, pô. E eu não estou ensinando para vocês teorizado, eu estou ensinando para vocês na prática, como eu aprendi. Eu só aprendi essa bexiga assim, acredita? E, então, e tu vai ser uma das poucas lá na sala, sabe? Ei, daqui a uns. Vou botar aí uns 3 meses, tu vai aprender a fazer bomba atômica aqui comigo. Chique, chique, velho. Vai chegar lá, e aí tu vai ameaçar todo mundo naquela escola. O quê? Não, ele vai lembrar, porque eu vou passar muitas questões. Eu acho que são bem umas 48 ou são 58 questões, Ellen, de inox. Não tem como lembrar, não? Fazendo umas 58. Então, eu vou botar 100 questões. Aí, pronto. Então, eu vou botar 100, Para tranquilo? Ellen. Para Não, Ellen. para todo mundo, que Para tem que ser Ellen, né? todo mundo. Não, tem que ser todo mundo junto, porque se uma pessoa tá com dificuldade, todo mundo tá também. Vou passar 100, tá? 100 questões Sim, essa Freire. semana, tá bom? Aí, olha só, como é que eu vou fazer? Ó, tá sim, diaba. Podem agradecer a Ellen, tá? Olha só, agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Agradeçam a ela, tá? Toda vez que vocês estiverem na molécula, os parênteses, vocês vão fazer assim, ó, amores. Repete quem tá fora do parêntese. E tá vendo esse númerozinho daqui? É só multiplicar, gente, todo mundo, ó. Embaixo desse S não tem ninguém, não, tá vendo? Se não tem ninguém é porque é o 1. Tá vendo? Não tá aparecendo ninguém. Aí faz, ó, 3 vezes 1 dá 3. Então, embaixo desse S vai estar 3. E no oxigênio vai estar 3 vezes 3, 9. Todo mundo entendeu isso? Sim. Sim, né? Beleza, já falou a distributiva. Aí agora vem para os NOx fixos. Qual é o NOx do alumínio mesmo? Mais 3. Muito bem. E do oxigênio? Menos 2. Muito bem. E o enxofre eu vou chamar de X. Tá vendo? Aí vai ficar assim, ó. Tenho 2 alumínios, cada um tem 3. Então, 2 vezes 3, mais 6. Mais, olha só, cada enxofre eu estou dizendo que tem X, mas eu tenho 3 enxofres, então fica 3x. Tudo isso daqui menos, porque aqui vai dar menos, né? Ó. Tenho 9 hidrogênios, ou tenho 9 oxigênios, cada oxigênio tem menos 2, então dá 9 vezes 2, 18, tudo isso igual a zero. Olha, 3x, 6 menos 18 menos 12 igual a zero. Deixando o 3x de um lado da igualdade, o 12 positivo passa negativo. X só pode ser 12 sobre 3, o x é 4. Então, cada enxofre tem NOx mais 4. Vou até botar a carga, frisar bem. Tá vendo? Mais 4. Aí, com isso aqui, a gente pode fazer o balanceamento, se a gente quiser. Olha que delícia, cara.
Nossa, é maravilhoso demais. Aí, ó, a gente vai saber com isso daqui, inclusive, gente, qual dos átomos a gente pode colocar, por exemplo, como metal de sacrifício. Percebam que boa parte dessas joias, né? Por exemplo, você tem uma bijuteria que normalmente é feita de latão. E aí, o latão, ele oxida muito, muito rapidamente. Por quê? Porque ele tem um NOx muito alto. Inclusive, gente, quanto mais alto for o NOx, mais aquele cara vai oxidar. Deu para entender como é? Quanto maior o NOx, mais ele oxida, entende? Então, assim, mais ele vai se corroer, entende? Pronto, um exemplo disso, gente, é a panela de alumínio. Por que que a gente vive areando ela? Para ela poder ficar bem brilhosa. Porque o alumínio, ele tem um NOx mais 3, tá vendo? Então, ele tem um NOx consideravelmente alto. Então, ele oxida muito rápido. Deu para entender? Aí, o que que a gente faz para desoxidar esse cara? A gente areia ela, ou seja, a gente pega uma palha de aço e esfrega. Aí você esfrega ela, e aí nesse processo de esfregar, você tira essa oxidação, que é essa coisa mais escura. Já percebeu? Pronto. Ellen mesmo que usa muita bijuteria. Quando ela usa, que ela transpira muito, que ela transpira igual uma macaca, fica a pele toda preta, assim, ó, tá vendo? Toda preta. Por quê? Aquele preto ali vai ser justamente essa oxidação, tá vendo, Ellen? E observação, Ellen é branca, viu, gente? Só para O poder verde dizer. também. O verde também é um tipo de oxidação. Aí o que é que os caras fazem? Os caras banham aquilo ali a ouro. A gente diz, tal coisa é banhada a ouro. Por que que a gente banha a ouro? Porque o ouro, ele vai ter um NOx muito baixinho, entendeu? Aí ele vai oxidar quase nada, na verdade, né? O ouro, posso dizer que ele nem oxida, né? Porque ele é um metal nobre, ele é um metal impecável. Tá travando para todo mundo, é só para ele. Acho que é só para Ellen, aqui tá normal. Muito bem, certo, porque aqui também no meu retorno tá normal. Então, gente, é isso, viu? O Nox a gente aprende para isso, tá? Então, vamos supor, na questão do Enem, pode te dar um Nox e depois te perguntar quem é que vai ser escolhido, entendeu? Aí aqui, ó, do mesmo jeito vai ficar assim, gente. Então, o cálcio repete, aí o cloro, como tem um, vai receber, vai ficar dois, porque eu estou distribuindo, tá vendo? Isso aqui é uma distributiva. Igual a gente faz na matemática, ó. 3 vezes 2, 6. Aí, novamente, o cálcio faz parte de que família mesmo? 2, mais 2, 2. muito bem. Isso aí. Então, o NOx vai ser mais 2. E o oxigênio, ó, é menos 2. E o cloro eu vou chamar aqui de X. Então, vai ficar assim, ó. Mais 2x, menos 12 igual a zero. Então, fica 2x menos 10 igual a zero, porque eu só estou somando esses caras. 2x tem que ser mais 10. X só pode ser mais 10 dividido por 2. Então, o X aqui, que é o NOx do cloro, naquele caso, vai ser mais 5. Tá vendo? Então, já resolvemos ali a questão do cloro. Agora, se liguem. Quando a gente tiver um íon, ou seja, uma molécula em forma de íon, aí o NOx, o somatório, tem que ser esse cara que está aqui, ó. Vocês estão vendo que, professor, mas não precisaria estar entre parênteses? Não necessariamente, viu? Porque esse menos 2 que está aqui, ele não está dizendo que vai ser o oxigênio, não, viu? É a molécula toda. Então, eu estou pegando o SO4 e esse cara aqui todinho, a carga dele é que está menos 2, tá vendo? Porque não é obrigatório aparecer ali o nosso parêntese, não, viu? É o que a gente vê, por exemplo, na hidroxila. A hidroxila a gente escreve assim, ó, OH-. Cara, não precisa botar essa hidroxila entre parênteses, tá vendo? Precisa não. Porque o NOx não precisa aparecer. Aqui o que está aparecendo é a carga total da molécula em si, tá vendo? Então, ó, quando eu fizer o NOx do enxofre e do oxigênio, esse NOx tem que dar menos 2, tá vendo? Notem, quando eu tenho ali, ó, sem carga, dá zero, mas quando eu tenho uma carga, vai dar a própria carga ali, beleza? Então, se a gente fosse fazer isso aqui, ficaria assim, ó. O oxigênio vale menos 2, o enxofre vale X. Então, ficaria X menos 8. Isso aqui, gente, tem que dar a carga daqui de cima, ó. Menos 2, tá vendo? Portanto, X só pode ser 8, porque mais 8, porque passa positivo, menos 2. Então, X só pode ser mais 6, tá vendo? E por último aqui, ó, do mesmo jeito. Pega o manganês com o oxigênio, isso aqui tudo tem que dar menos 1, tá vendo a carga? Aí fica assim, ó, menos 2 e aqui X.
x menos 8 é igual a menos 1, então x só pode ser mais 7. Então, nesse caso, o manganês ali, ele tem carga mais 7, tá vendo? No caso, tem um NOx mais 7. Me digam aí se deu para entender ou se ficou muito confuso isso. Eu vi que teve gente que estava até admirada Deu pra de que entender. estava. Pronto, ó, a menina que se perdeu, vamos lá. Rapidinho, toda vez que tu tiver uma carga aqui em cima, tá vendo ó, a carga aqui em cima? Essa carga aqui, ela vai me dizer quanto é que vale o NOx da molécula toda, tá vendo? Então, quando você tiver, olha, aqui você tem SO4 menos 2 em cima. É a mesma coisa da gente escrever assim, ó, SO4, aí, entre parênteses, a gente coloca o menos 2. Então, a carga disso aqui que tá dentro, tá vendo? Ao invés de dar 0, tem que dar menos 2. Toda vez que você tiver uma carga fora, aí o NOx, a soma tem que dar menos 2. No caso, tem que dar a carga que está lá. Aqui, nesse caso, é menos 2, então a soma tem que dar menos 2. Então, ó, se eu pego o NOx do enxofre, que é o S, somo com o NOx do oxigênio, que é o O, isso aqui tem que dar menos 2, tá vendo? E aqui eu faço do mesmo jeito, ó. Pego o SO4 e resolvo como eu estava fazendo todos os outros. Então, fica entre enxofre e oxigênio, eu sei o NOx do oxigênio, que vale menos 2. Tá vendo? Já do enxofre eu não sei. Então, se eu não sei, eu vou chamar de X. Aí, quando eu for somar, fica assim, ó. X mais... Ó, cada oxigênio tem menos 2 de carga e eu tenho 4 oxigênios. Então, isso aqui tem que ficar 4 vezes menos 2, dá menos 8. Só que se liga, isso aqui está dentro de um íon, isso aqui é um íon, ou seja, tem carga menos 2. Então, o NOx tem que dar exatamente igual a carga. Menos 2, tá vendo? Aí vai ficar x igual a menos 2 mais 8. Vê se tu entendeu agora. Aí isso aqui tem que dar mais 6, ó. Tá vendo? Então, toda vez que tiver a carga, tu só iguala a ela. Beleza? Então, é isso, ó. Agora a gente aprendeu o NOx. Bora aqui para a gente aprender dois conceitos muito importantes. Depois deles, eu já libero vocês, tá? Porque eu preciso que vocês pratiquem muito isso de oxidação e de redução, para quando a gente partir aí para o próximo assunto, vocês estão, certo? Ó, tinindo nisso. Então, vamos lá, ó. Quando a gente estiver falando de oxidação, a gente vai estar falando, gente, de perda de elétrons. E aí, toda vez que uma coisa oxidar, o NOx dela vai aumentar, viu? Então, se o NOx aumentou, é porque aquilo oxidou. Por exemplo, peguei ferro sólido, ferro mesmo, ferro que a gente está acostumado, que faz portão, faz grade, janelas. Olha o que foi que aconteceu. Inclusive, isso, gente, acontece muito, né? Porque você expõe esse ferro à água e ao oxigênio. Então, quando você molha e deixa esse ferro ele secar naturalmente no ambiente, esse ferro vai oxidar, que é, inclusive, o que a gente chama de enferrujar, viu? Enferrujar é um tipo de oxidação. Inclusive, é chamado de oxidação, gente, porque antes as pessoas achavam que era um processo que estava diretamente ligado ao oxigênio. Depois foi que os caras perceberam que não, né? Existem outras espécies de átomos e de moléculas que vão oxidar, tá certo? Não necessariamente o oxigênio, porque ele teve contato com o oxigênio em si. Às vezes ele vai oxidar mesmo que esteja no vácuo, por exemplo. Tranquilo? Então, a gente tem aqui o ferro sólido. Vocês lembram comigo que quando eu tenho substância simples, quanto é que vale o NOx de uma substância simples? 0. Zero. Muito bem, 0. Olha, o que está acontecendo? O ferro sólido está em 0, aí quando ele passou, inclusive, gente, isso aqui é uma semi-reação, viu? A gente não chama de reação, a gente chama de semi-reação. Olha o que está acontecendo com o NOx dele. O NOx dele está se tornando mais 2. Então, eu quero que vocês me digam, o NOx saiu de 0 para mais 2. O NOx aumentou, o NOx diminuiu? Aumentou. Muito bem. Então, se o NOx aumentou, é porque esse ferro, ele oxidou, tá vendo? Aí, se ele oxidou, isso implica dizer que ele perdeu elétrons. Aí, ele perdeu quantos elétrons? Ele perdeu 2 elétrons. Aí, toda vez, gente, inclusive na equação, quando tiver a presença do elétron, a gente vai considerar que aquilo ali é uma semi-reação. Aí, essa semi-reação seria uma semi-reação de oxidação. Aí, lembra, oxidação significa perder elétrons. Se perde elétrons, o cara fica mais positivo. Se ele fica mais positivo, o NOx ele vai aumentar, ele vai crescer. Beleza?
Agora, redução, gente, cuidado, porque a química, ela é um pouco confusa, tá? Às vezes a gente não entende ela por conta dos termos, que são bem chatos ali, os caras às vezes não escolhem, né, não fazem as melhores escolhas. Mas aí, quando a gente tem alguma espécie reduzindo, redução significa ganhar elétrons, viu? E aí, essa redução que a gente fala é, na verdade, a redução do NOx. Olha, toda vez que o NOx cai, muito contraintuitivo, e justamente, Ellen, demais. E o pior que não é só isso. A gente vai aprender muitas coisas que, assim, vão ser meio difíceis de entender, porque são complexas a forma do cara representar aquilo. Mas, no fundo mesmo, é simples. Então, sempre que vocês estiverem estudando química, se tiver muito confuso, é porque normalmente tá certo. Em 90% dos casos é porque tá certo. Se tiver muito confuso. Agora, se tá ali muito na cara, aí já deu uma desconfiada, viu? Porque ela não é muito intuitiva, não. Então, toda vez que o NOx cai, a gente tem um caso de redução. Então, a gente tem aqui aquilo tá ganhando elétron. Tá vendo? Por exemplo, quando a gente pega talheres, vocês já viram talheres que são feitos de cobre, né? Na verdade, aqueles talheres não é que eles são feitos de cobre, eles são banhados a cobre. E aí, esse processo de você banhar cobre, você tem uma redução do cobre. Você vai colocar cobre, ou seja, a colher vai ganhar elétrons de cobre. E aí ela vai ficar com aquela coloração. O banho de ouro também, que a gente diz, isso aqui é banhado a ouro. Esse banho de ouro é um caso também de redução. É claro que a gente tem um outro tipo. Depois a gente aprende, né? Mas agora eu quero que vocês, só estou usando mesmo para que vocês entendam, tá? Essa parada de reduzir, que nesse caso, aquilo vai ganhar elétron, então você vai estar depositando aquele metal naquela peça, é o caso que acontece, né, tipo, com joias, por exemplo, tá certo? Mas, claro, depois a gente vai aprender o que significa isso, né, que nesse caso vai ser um caso de eletrólise, beleza? Mas, ó, é o que a gente tem, por exemplo, com o oxigênio, olha, o oxigênio, ele ganha 2 elétrons, tá vendo? E aí ele vai se tornar 2 menos. Lembra, como o oxigênio é substância pura, a gente sabe aqui que o NOx dele é 0. Aí, ó, então ele passou de 0 para menos 2. Como é que eu sei que passou, professor? Olha para a seta, ó, tá vendo? Então, o que está na seta é o antes, o que está depois da seta é depois. Aí, olha só, isso significa dizer que o NOx caiu, né, ó? Porque o NOx saiu de 0 para menos 2. Então, se o NOx caiu, é porque esse cara reduziu, ele ganhou elétrons, ficou negativo. Beleza? Agora, ó, atenção, isso aqui é um negócio que eu preciso que vocês entendam bem, tá? Para não confundir. Quando a gente estiver falando de agente oxidante, ó, se liga, viu? Agente oxidante é quem reduz. Então, na relação, quem reduzir é quem eu vou chamar, é quem eu vou dizer que é meu agente oxidante. Já o agente redutor vai ser quem oxida, e sim, é o contrário, viu? É o contrário. Beleza? Então, agente oxidante é quem reduz. Agente redutor é quem oxida. Anotem isso que a gente vai usar muito isso aqui futuramente, principalmente para pilha, tá? Então, eu tenho aqui essa equação toda. Gente, a equação, inclusive, eu já vou adiantar para vocês aqui, ó. Todo mundo que está antes da seta, ó, se tiver antes da seta, eu digo que isso daqui são os meus reagentes. Então, deixa eu botar aqui, ó. Antes da seta, eu chamo de reagente. É basicamente os meus ingredientes, tá? Reagentes. E quem está depois da igualdade, ou seja, ou melhor, depois da seta, isso aqui serão os meus produtos. Olha, produtos. Em uma receita de bolo, por exemplo, os reagentes seriam o ovo, a manteiga, o leite, a farinha, o chocolate e assim por diante, o fermento, e o produto seria o bolo pronto, entende? O bolo quando ele está pronto 100%. Beleza? Não é equação química. Então, o que é que a gente vai estudar aqui, gente? Ó, pegou uma equação, ele quer saber quem é agente oxidante, quem é agente redutor. A primeira coisa que vocês precisam fazer aqui já é determinar esses NOx aqui, ó, beleza? Vamos começar fazendo o NOx dos reagentes, viu? A gente tem aqui o ferro. O ferro, ele vai ter quanto de NOx? Se ele é substância simples. 0. 0, tá vendo que ele tá só. Aí, vamos lá para a gente ver agora. Pronto, esse oxigênio aqui, o O2, ele vai ter quanto? O O2?
Zero também. Muito bem, porque é substância simples, isso mesmo. Agora, ó, dentro da água, H2O, quanto é que vai ser o NOx do hidrogênio? Mais um. E do oxigênio aqui? Menos um. Menos um? Não, menos dois. Isso aí, muito bem, menos dois. Agora, vamos saber do produto, viu? Aí, esse produto, gente, tem esse cara aqui, eu já vou distribuir. Aí fica assim, 4Fe. Aí, ó, já distribuindo O3H3, viu? Já para poder a gente ter aquilo ali bem distribuído. Então, vai ficar assim, né, gente? Ó, o hidrogênio, quanto é que vale o NOx dele mesmo? Mais um. Mais um. O oxigênio? Menos dois. Muito bem, tá vendo? E o ferro, eu vou chamar, por exemplo, de X aqui, viu? Aí vai ficar assim, ó. X, ó, X menos 6, né? Porque eu tenho três oxigênio, cada oxigênio é menos 2, mais 3. Tudo isso aqui tem que dar quanto? Se é a molécula inteira? O somatório dos NOx, nenhuma molécula tem Zero. que dar quanto? Muito bem, zero. Então fica X menos 6 mais 3 menos 3. Tudo isso igual a zero. Então X, ó, deu 3, tá vendo? Então o ferro aqui, ele nesse caso, tá mais 3 de NOx. Quero que a gente estude agora esses NOx aqui, viu? Inclusive, vou até tirar isso aqui, gente, rapidinho e botar aqui em cima, ó. Então esse cara é mais 3, esse cara menos 2, esse cara é mais um. Só para poder a gente ter aqui mais organizado, tá? Ó. Isso aqui também eu vou ter que tirar, gente. Me desculpem, viu? Mas, ó, vamos lá para a gente estudar, ué. O NOx do ferro, desse lado dos reagentes, estava zero. Do outro lado, ó, quanto foi que ficou? O que aconteceu com o NOx dele? O NOx aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. Então, se ele aumentou, aconteceu o que com ele? Ele oxidou, ele reduziu? Oxidou? Oxidou. Oxidou, muito bem, tá vendo? Oxidou. Se foi ele que oxidou, ele vai ser quem? Vai ser o agente oxidante ou o redutor? Quem oxida é Redutor. quem? Muito bem, ele é agente redutor. Tá vendo? Ele é o agente redutor. Então, gente, ele é literalmente quem foi sacrificado, viu? É basicamente isso. Ele foi sacrificado. Tá vendo? É isso que dá raiva, né, velho? Mano, que ódio, né? Metal de sacrifício é isso? É isso. É sério? É sério. O cara passou o ano todinho, né, velho? Tô Estudando aí. sabendo agora. E tá vendo que inox faz todo sentido. Esses assuntos que a gente acha tão besta, né? Que nem parece são tão importantes assim, né? São. Aí lá a gente vai saber, na pilha, quem é que a gente vai escolher. Isso é bem legal. Eu gosto muito, viu, gente? De pilha. Eu aprendi pilha de um jeito bem prático, eu vou ensinar para vocês também, viu? Agora, ó, o segundo, gente, sempre olha quem tá só, viu? Não olha quem tá em molécula, não, que molécula normalmente não vai mudar, não. Aí eu vou aqui pro oxigênio. O oxigênio tava zero, mas do outro lado, quanto foi que ele ficou? A menos 2. Então, o que aconteceu com o NOx do hidrogênio? Do oxigênio, desculpa. Diminuiu. Diminuiu. Então, se diminuir, aconteceu o que com ele? Reduziu. Muito bem, reduziu. Se ele reduziu, ele vai ser o quê? Agente oxidante. Muito bem, tá vendo? Ó, vai ser o agente oxidante. Eita, que maravilha. A galera aprendeu mesmo, velho. Tá vendo? Ó, o oxigênio vai oxidar o cara lá. Beleza, e aí o ferro vai ser sacrificado. Isso aqui, inclusive, gente, esse cara aqui é o processo de ferrugem, viu? Então, quando você deixa alguma coisa de ferro fora da sua casa, no outro dia você vai olhar, ele está enferrujado, foi esse processo aqui, tá vendo? O que aconteceu, ó, o oxigênio, ele reduziu, tá certo? Então, ele ganhou elétrons e ele sacrificou o ferro. Então, você perdeu o ferro, tanto que se você for tirar aquele ferrugem, você vê que o ferro, ele tá desgastado, tá vendo? Tá desgastado que você perdeu, ele tá corroído, no caso, né? Que o ferro foi literalmente sacrificado para que o oxigênio ele crescesse lá, a massa dele. Deixa eu botar aqui Fábio, mais outro, ó. Oi. Oi. se eu sair da aula é porque me tem até uma bomba, viu? Tá certo, Lu, tem problema não, viu? E eu quero que vocês, bora fazer essa daqui juntos, ó, então, ó, tá vendo? Pra gente ver aqui quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Pode ser?
Começa colocando Sabe, ali o se sair NOx da aula, de porque a gente quem? já tá muito ruim mesmo, viu? Tá certo, Lu, tranquilo, viu? Eu socorro a internet. Ei, vamos lá, ó. No ZN Muito e bem, no cu isso aí. também. Muito bem, no cu também. Meu Deus. Meu Deus. Que foi? Aí agora, ó, bora lá. Então, aqui, como é que eu vou fazer para determinar, vamos supor, o desse cara aqui? Pronto, ó. Tá vendo? Não, vou botar o dele. Pronto, pode ser o dele. E agora, como é que eu faço para determinar esse cara aqui, ó? Que cara, menino? Aqui, ó. Você tá arriscando? Ah, agora que pegou. Foi, né? Foi. O oxigênio vai ser quanto? O -2. Muito bem. E esse cara aqui, a gente sabe? Não, Não, né? não. Alguém tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Você tá perguntando de qual? Tu tá Desse arriscando aqui, ó. qual? Não tá arriscando ainda, gente? Deixa eu Não. ver. Agora riscou. O enxofre é mais 6. O enxofre foi quanto? Mais 6. Isso aí, muito bem. Porque se vocês perceberem, em todos lá que estavam saindo, a maioria, o enxofre era mais 6. Porque realmente tem que ser mais 6, tá vendo? Aí, para eles, aí, ó, não se preocupem não, que aqui a gente poderia pesquisar isso, viu? Tranquilo, não se preocupem em relação a isso, não. Aí, se esse cara, ele é mais 6, aí esse cobre tem que ser quanto, cobre? Para dar 0 aqui. Vou chamar de -4. X. Muito bem. Ó, tem que ser 4, não é isso? Opa, não, 4 não, porque tem que ser assim, né? Eu vou Tem que chamar ser dois. ele de X, né? Ó, ó, porque fica X mais 6, e aqui faz assim, ó. Cada oxigênio tem -2, eu tenho 4 oxigênios. Então fica 4 vezes -2, -8, é. Aí isso tem que dar 0. Agora sim. Aí fica X -2 igual a 0, portanto, X é 2, tá vendo? Aqui tem que ser mais 2, ó. Agora foi. Aí, a mesma coisa. O zinco, a gente disse que tinha NOx quanto mesmo? +2. Muito bem. E aqui, ó, a gente vai ter -2. Aí vai ficar assim, ó, mais 2. Aqui eu vou chamar de x -8 igual a 0. X -6 igual a 0. X dá 6 positivo, ó. Não vai mudar, ó. Tá vendo? Porque ó, a gente tanto poderia ter feito com, a gente poderia ter pesquisado, quanto a gente poderia ter feito esse daqui, ó, para descobrir quem seria o enxofre, tá vendo? Dava para descobrir também de todo jeito. Deu para entender, né, gente? Que se eu tivesse feito essa molécula primeira aqui, ó, eu teria determinado quem seria o NOx do enxofre. Ele não mudaria, porque ele está dentro de moléculas, viu? Então, agora a gente vai ter que estudar esses caras, olha. O zinco estava 0 e ele foi para +2. O que aconteceu com esse NOx? Aumentou. Muito bem. Se ele aumentou, o que aconteceu com ele? Oxidação. Oxidou. Muito bem, tá vendo? Isso aí. Se ele oxidou, ele vai ser o quê? Agente redutor. Agente Bem, isso aí, tá vendo? Redutor. E agora o próximo que ele vai estudar aqui vai ser o Cu. O Cu estava +2, foi para 0. O que aconteceu? O NOx. diminuiu. Muito bem, diminuiu. Então, se ele diminuiu, é porque ele reduziu. Aí, se o Cu ele reduziu, foi o que aconteceu com ele. Ele vai ser o quê? Agente oxidante. Agente oxidante. Muito bem. Isso aí, tá vendo? Gente, é isso, acabou. Tranquilinho, né, velho? NOx faz muito sentido. Quando a gente aprende, é de uma vez por todas, é uma vez só que a gente aprende e acabou. Deixa eu botar uma questãozinha pra gente fazer, olha. As questões vão ser mais ou menos assim, ó. As estações de tratamento de água, no caso, em estações de tratamento de água, é feita a adição de compostos de flúor para prevenir a formação de cáries. Dentre os compostos mais utilizados, destaca-se o ácido fluicílico, cuja fórmula molecular corresponde a H2SiF6. O número de oxidação do silício nessa molécula é igual a quanto? Olha, então a gente tem a molécula H2SiF6. A gente sabe quanto equivale o NOx do hidrogênio? Se sim, quanto equivale? +1. Muito bem. E o do flúor? -1. Muito bem, aqui eu vou chamar de X.
Aí fica, ó, cada oxigênio tem 1, cada hidrogênio tem 2, então vai ficar mais 2. Mais o X, menos o 6, tudo isso tem que dar quanto? Da molécula 0. toda. 0, muito bem. Então, X Vai dar menos 4 4, né? Porque 2, muito bem. Então, ó, X tem que dar 4. Tá vendo? Letra C. São essas as questões que vocês vão ter que enfrentar. Vou passar mais uma e aí eu libero. Ó, façam essa questão para a gente ver, viu? Vamos botar aqui para não atrapalhar. Ixi, não tão rápido, viu? Isso mesmo, muito bem, gente. 3, show, olha. Essa aqui, ó. Fe2O3, aí a gente lembra, o oxigênio tem NOx fixo menos 2, isso aqui eu vou chamar de X. Então fica 2x menos 6 igual a 0, 2x é 6, x só pode ser 6 sobre 2, que dá mais 3, portanto, letra D é a resposta. Fechou? Povo lindo? Vou liberar vocês, tá certo? Vou passar questões nesse mesmo nível para vocês irem dando uma treinada boa, beleza?